15 de novembro, dia da Proclamação da República, uma data importantíssima para todos nós brasileiros. Mas para entender melhor o que significa essa data e a relevância dela na história, nós conversamos com o professor Luiz Mascarenhas, que falou um pouquinho sobre o que é a Proclamação da República. 15 de novembro de 1889, há 132 anos, foi proclamada a República no nosso país. E aí nós temos algumas questões para trabalhar sobre isso, não é? Primeiro, o porquê que a monarquia terminou. Na verdade, se a gente observa a história das Américas, o único país que após a independência optou por continuar com o sistema monárquico foi o Brasil. Então, na verdade, a monarquia, a gente dizia que ela era uma planta exótica na América, que o único país que tinha um imperador era o nosso Brasil. Por que a monarquia acaba? Primeiro, nós temos que fazer uma diferenciação entre a figura do imperador Pedro II e o sistema de governo monarquia. Por quê? O imperador, ele era muito querido, ele era muito admirado, principalmente pelo povo. Aliás, existe uma obra, um livro de um jornalista chamado Aristides Lobo. O Aristides Lobo escreveu Os Bestializados. Por quê? Porque naquele 15 de novembro de 1889, o povo assistiu à proclamação da República bestializado. O povo não participou. Não é? E, na verdade, a gente pode dizer, a proclamação da República foi um golpe de Estado. Foi um golpe. Por quê? A monarquia era um regime constitucional, não é? Era um regime que estava embasado em leis. Aí você tem uma quartelada no dia 15 de novembro. Como eu disse, o povo gostava do Pedro II, mas o sistema monárquico, ele era centralizador. Ele centralizava o poder onde? Na corte, no Rio de Janeiro. Então, os estados que nós temos hoje, não é? Minas Gerais, São Paulo, etc., que eram as províncias do Império, não tinham nenhum tipo de autonomia. Tanto que o presidente da província era simplesmente nomeado pelo imperador no Rio de Janeiro. Tanto que, ao se proclamar a República, se escolheu o sistema federativo, né? República Federativa do Brasil. Por quê? Em se tratando de uma federação, os estados, eles têm autonomia, não é? Não uma autonomia maior do que o governo federal, mas você observa que, em termos de legislação estadual, cada estado pode fazer, tem a sua constituição estadual e etc. E tem os municípios, que também gozam de uma certa autonomia frente à União, coisa que, na monarquia, isso não acontecia, não é? Para o Brasil, ruim com a monarquia, pior sem ela. E, no entanto, daí a 60 dias, ele vai, no 15 de novembro, pela manhã, vai com as tropas, atravessa o Rio de Janeiro com as tropas, vai até a sede do Exército, né? Ali no campo de Santana, e ele faz o que naquela manhã de 15 de novembro? Ele destitui o primeiro-ministro, o último primeiro-ministro do Império, que era o Visconde de Ouro Preto. Naquele momento, não tinha república nenhuma. Ele simplesmente, né, vamos tirar o primeiro-ministro e resolve o problema, porque ele devia muitos favores pessoais ao Dom Pedro. Tanto que, depois de proclamada a República, nenhum militar, nenhum da alta patente, teve a coragem de se encontrar mais com Dom Pedro. Eles mandaram um recado para o major, né, uma patente mais baixa, vai lá e diga para o imperador para ele, né, estar exilado, ele vai sair do país, né, porque eles não tiveram, vamos dizer assim, a imagem moral de Dom Pedro era tão grande que eles não tinham
cara, coragem para dizer para ele: olha, Vossa Majestade, depois de 49 anos, pegue a sua família e vai embora do país. E, no entanto, de manhã, nada de república, e essa república ela só vai ser proclamada, na verdade, com o Deodoro de pijama na casa dele à noite. Porque fizeram uma fofoca, olha só, e falaram para o Deodoro: olha, o Dom Pedro escolheu para primeiro-ministro um sujeito chamado Gaspar da Silveira Martins, que era inimigo do Deodoro. Então, na hora que o Deodoro ficou sabendo disso, ele disse: olha, então avisa o povo que a república está feita. Mais interessante, para a gente finalizar, eles proclamaram a república provisoriamente, porque seria feito um plebiscito para perguntar ao povo se queria continuar na monarquia ou passava para o sistema republicano. Quando que esse plebiscito foi feito? 1993. Quer dizer, a república ficou provisória quase 100 anos, né? Aliás, mais de 100 anos. Só em 93 que nós vamos ter um plebiscito entre monarquia e república. Claro que, né, nós não temos cultura para isso, nosso povo, vamos dizer assim, já habituado à república, escolheu a república, né? E nós estamos aí, na verdade, aguardando aquilo que a república nos prometeu, não é? Mais justiça social, né? Mais igualdade entre as pessoas, enfim. Vamos comemorar a proclamação da República, mas com esse espírito de esperança. O que a República Brasileira precisa em 2021? Nós precisamos amadurecer nesse nosso processo político, né? Nós precisamos sair parece que nós estamos numa grande partida de futebol, não é assim? Tem 2 times em campo e um tanto, é fulano, é o beltrano. Não, nós temos de pensar no nosso país e, principal, não existe salvador da pátria. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de história sobre essa data tão importante, 15 de novembro, proclamação da República.